A paz do Senhor, meus amados irmãos, povo de Deus. Quero convidar os irmãos para mais uma vez nós entrarmos na aula da Escola Bíblica Dominical. Aqui hoje é a aula de número 4, que vai ser em 25 de julho, da revista da CPAD. Amém? E aqui eu vou tratar do que foi colocado no blog Clube da Teologia. Amém? Então vamos lá, vamos à lição. O tema da lição é Elias e os profetas de Azerá e Baal. Tá? Então a lição vai falar sobre o evento no Monte Carmelo e o que aconteceu. Então nós vamos, separei aqui algumas passagens da lição para nós comentarmos. Lembrando você, professor de escola dominical, que você pode usar a minha sugestão, as minhas dicas aqui que eu vou passar, mas não é ideal que você use as minhas palavras, tá? Porque muitos alunos talvez vai observar a escola dominical, pode ler aqui o meu conteúdo na internet, ver a minha fala aqui no canal Clube da Teologia, e aí você pode se enrolar um pouquinho aí com seus alunos, amém? Então é bom você ficar ligado. Lembro também que os vídeos são curtos, tá? E não são editados, porque eu não tenho tempo e nem recurso financeiro para ficar editando vídeo, tá? Então pode ser que de repente alguém passe ali atrás, ou eu tussa aqui e saia aí na imagem, tá? Fica tranquilo. Vamos ao que interessa então, que é o estudo da Palavra de Deus, tá? Na introdução do tema aí, Elias e os profetas de Azerá e Baal, na introdução eu destaquei aqui na nossa lição, a passagem que fala: foi ele que apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração, tá? Então aqui na lição eu separei essa parte, falando, aonde fala que Elias aparece com Moisés no Monte da Transfiguração. A teologia ali é simples, fala que Elias representava os profetas e Moisés representava a lei, dois ministérios bíblicos do Antigo Testamento, do qual é composta a Tanakh judaica, que é leis e profetas, amém? E Elias ali representando os profetas e Moisés naturalmente representando a lei. Os dois personagens que aparecem com Jesus no Monte da Transfiguração, amém? Você destaquei também como orava de modo simples, aonde na introdução aí já afirma que Elias orava de modo simples, tá? E aí eu separei duas passagens para você passar aí os alunos, falar com eles, aonde mostra Jesus conversando com Deus, e nós vemos que ele falava de modo simples, dando aqui a ideia para os irmãos, para você passar os alunos aí, que é assim que a gente tem que conversar com Deus. Deus não espera uma oração pomposa, uma oração cheia de palavras difíceis. Não, Deus quer que cada um fale de modo simples, é isso que o Senhor requer de nós. A verdade da oração é que nós temos que falar com Deus como amigos. É como naturalmente nós falamos a um amigo. Então é assim que a gente fala com Deus. Amém? E aí o exemplo de Elias. Tá? No primeiro tópico fala o desafio no Monte Carmelo, e no subtópico diz: o zelo de Elias o pôs diante de um confronto, falando do zelo de Elias em fazer a vontade de Deus ali, Ele vai confrontar o rei Acabe por causa do zelo pelas coisas de Deus, amém? Pela palavra do Senhor. E destaquei aqui a seguinte passagem da lição, que fala: falta de liderança espiritual do rei Acabe e de outros que lhe antecederam, tá? Dizendo aqui que convém lembrar aos alunos, que os reinos do norte foram liderados, eles foram reinados, por reis como Acabe, Jeroboão, alguns daqueles reis ali, enquanto o reino do sul foi reinado pela casa de Davi. Tá? Então convém destacar que enquanto os reis do reino do sul tinham seus altos e baixos, os reis do reino do norte
todos eles tiveram só baixo, né? Eles nunca, sempre eles faziam o que era mal diante dos olhos do Senhor, né? Que não era reto, e ali, por conta disso, tá? Aquelas 10 tribos do Reino do Norte, elas praticamente desapareceram, não retornaram do cativeiro. Isso aí é algo interessante para ser comentado. Tá? Destaquei também a passagem que fala em função da pergunta sem resposta que lançou antes do confronto, mostrando que o que o profeta Elias fez foi resultante daquela pergunta sem resposta, né? Até quando cocheareis em dois pensamentos, né? Então, eu no caso aqui tomei a liberdade de, deixa eu ver aqui, tá? Na verdade coloquei aqui que aquela pergunta era retórica, tá? Não é que ele fez uma pergunta sem resposta, ele não esperava uma resposta. Ele não esperava resposta nenhuma, era uma pergunta retórica. A verdade é aquela pergunta que afirma o povo, que o povo tá cocheando entre dois pensamentos, tá? O povo tá na dúvida, né? Então ali ele faz apenas uma pergunta retórica, né? Deus não se esforça para provar nada ao ser humano, embora o Senhor, nós vemos aqui no texto que Deus ele aprovou aquela decisão de Elias ali, né? Deus ele estava com Elias ali na situação, né, do Monte Carmelo, tá? Mas em nenhum momento da Bíblia você vai ver Deus se esforçando para provar para o ser humano que ele é Deus, que ele é maior do que Baal, nada disso, né? Deus ele é Deus, o ser humano acredita, ele continua sendo Deus, se não acredita também, tá bom? É isso aí que a Bíblia nos ensina. Então, continuando, né, lembrando o seguinte, né, cada irmão aí que está ouvindo aí o vídeo, né, fica tranquilo, você pode discordar, né, mas ao momento que discordar também é importante você passar aos alunos aí porque você discorda, amém? Bom, vamos lá. Então, eu separei também a passagem aqui nesse subtópico 1, que fala porque estava em dúvida sobre quem de fato era o verdadeiro Deus, tá? E aí eu coloco a minha discordância dessa afirmação, tá? O povo não estava em dúvida. O que acontecia naquela época, meus irmãos, era o seguinte, para o povo havia muitos deuses, né? E eles consideravam que existiam outros deuses. Tanto que a gente vai ver constantemente no Antigo Testamento o povo indo, idolatrando outros deuses, né, como Baal, né, e outros mais. Tá? Então o povo ele tinha essa crença. Não é que eles estavam em dúvida qual era o verdadeiro Deus. O que eles podiam, o máximo de dúvida que eles podiam ter era qual era o Deus que responderia a eles, né? Na verdade era um emaranhado de deuses nas culturas daquela época, tá? E aí o povo tinha muitas vezes esses problemas aí. A verdade, irmãos, é que o culto a Baal, o culto a Azerá, esses eram verdadeiras orgias, eram coisas que atraíam o povo, né? Então muitas vezes a gente vê o povo indo atrás dessa idolatria por conta da facilidade, tá bom? Não havia exatamente uma dúvida, eles não estavam buscando o verdadeiro Deus, eles estavam buscando o que lhe era mais fácil, né? E um outro detalhe também que há aqui é que a adoração a Baal era uma imposição de Jezabel. Não estou colocando isso aqui na lição não, mas é uma coisa que é bom o professor, os irmãos saberem, né? Era uma imposição também de Jezabel, e aí o povo aceitava, né? Porque não tinha muito para onde correr, né? Bom, continuando aí, né, no subtópico 2, onde fala o problema de não saber a quem adorar. Tá? Destaquei aqui, pois os que adoram ídolos não conseguem enxergar o verdadeiro amor e cuidado divinos. Tá? Então eu coloco nas minhas afirmações, no meu comentário aí,
porque só o fato da pessoa adorar ídolo já mostra a cegueira, né? Já mostra essa cegueira espiritual da pessoa. E o comentário sobre o texto de Salmo 135, verso 18, né? Que na verdade é uma maldição. Olha o que afirma esse salmo: semelhante a eles se torne os que os fazem e todos os que confiam neles, tá? Então é uma maldição bíblica, né, para todo aquele que confia ou fazem os ídolos, né? São pessoas que são cegas espiritualmente, por conta dela ficar nessa crença, né, na idolatria, ela se torna um cego espiritual, não consegue ver um palmo diante do nariz, um palmo da vida, de espiritualidade diante de si. Essas pessoas não vão conseguir, tá? E na lição, continuando aí, eu destaquei também nesse subtópico 2, aonde fala: não precisam necessariamente ser físicos, pois podem estar camuflados no coração, falando acerca de uma idolatria diferente daquela idolatria a ídolos, como lá no Antigo Testamento, como a Baal, né? Não necessariamente, a ideia aqui é que não necessariamente esses ídolos são físicos, né? Mas a pessoa pode ter a idolatria camuflada no coração, ídolos camuflados no coração. Então coloquei aqui alguns, né? E destaquei o seguinte, falei o seguinte: as pessoas buscam algo palpável para suas necessidades espirituais. Alguns idolatram coisas, familiares, né? Idolatram familiares, né? Filhos, né? Maridos, esposas, e outros idolatram até a si próprio. E na prática, idolatria é aquilo que toma o lugar de Deus no coração da pessoa, tá? Isso aí é idolatria, amém? Então pode ser qualquer coisa, até um carro, uma casa, a pessoa pode estar idolatrando isso daí, tá? Isso aí é a ideia. No Antigo Testamento, você, professor, quiser dar uma pesquisada lá, o rei que melhor entendeu a idolatria e a combateu foi o rei Ezequias, tá? Procura lá no texto sobre o rei Ezequias, aonde ele combate a idolatria com muita força e inclusive esses ídolos, né? Até mesmo das coisas que Deus fez ali, como aquela serpente de metal que Deus mandou Moisés fazer. O povo estava idolatrando a serpente, né? Mas isso aí é um detalhe só para acrescentar, amém? Bom, continuando aí no subtópico 3, eu coloquei o desafio do fogo. Perdão, subtópico 3, que é o tema, é o desafio do fogo, eu separei a passagem: Elias tinha certeza de que Deus estava com ele, e por isso propôs o desafio. Amém? Isso aí é uma verdade, né? Elias, ele sabia que Deus estava com ele, e a gente vai ver, né? É um tema teológico até mais profundo. Não sei se é o caso, dependendo da escola dominical, não sei se é o caso entrar nessa seara, mas Elias, ele falava muito assim, ele praticava aquela autonomia, né? Ele falava mesmo segundo a minha palavra, né? Ele tomava decisões e com a chancela do Senhor. A gente vê isso no texto, tá? Ele falando isso aí. Ele mesmo foi que mandou a seca lá e falou que não ia chover, tá? Então, segundo a palavra dele. Então isso aí é algo interessante para se comentar também, né? Vamos lá. Bom, Elias, eu separei nesse comentário que Elias envolveu Deus na questão e se comprometeu junto com o nome do Senhor. Se algo desse errado e não caísse fogo do céu, ele teria o mesmo fim dos profetas de Baal. Então, esse destaque aqui é para ensinar aí aos alunos que o cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, tem que se comprometer, tem que colocar Deus na sua vida, falar mesmo em o nome do Senhor e se comprometer com a palavra, amém? Não ficar em cima do muro, não ficar mais ou menos, meio lá, meio cá. A pessoa tem que se comprometer mesmo, como Elias fez. Ele falou, Deus vai fazer cair fogo do céu, e ele, na plena confiança,
né? E isso aqui vale para todo crente, irmão, vale para todo cristão. Você, quando orar, você fala mesmo o nome do Senhor, tá? E você ora, ainda que você fale que Deus vai fazer conforme a vontade dele, ainda que você fale isso, mas você tem que falar que vai ter resposta de Deus. Se comprometa e comprometa Deus, entra mesmo, coloca mesmo Deus na questão. A nossa missão aqui como homem de Deus e mulher de Deus é levar o nome do Senhor ao povo da terra, né? As pessoas precisam ouvir falar de Deus da nossa boca e ver o nosso testemunho, amém? Precisamos de crentes mais comprometidos com Deus. Vamos lá, o desafio do fogo, continuando. Mas o próprio Deus, outro destaque meu aqui, mas o próprio Deus, mas a do próprio Deus, para mais uma vez mostrar ao povo de Israel que ele era, né? E aqui mais uma vez eu discordei do comentarista aí, tá, irmãos? Eu não gosto muito de certos comentários na escola bíblica dominical, certos comentários que diminuem um pouco a teologia acerca de Deus. E aí eu discordei no seguinte ponto, eu botei assim, ó, mais uma vez discordo dessa afirmação. Deus não precisa ficar demonstrando a ninguém quem ele e não precisa ficar comprovando a sua existência e seu poder. Deus mandou fogo do céu para combater a idolatria. Amém? A gente vê que Elias, ele pede para que Deus mande fogo do céu para provar, né? Elias, de fato, ele fala isso, né? Para mostrar para toda essa gente que o Senhor verdadeiramente é Deus, né? Mas o objetivo disso aí não era Deus provar nada para o povo. O objetivo era combater a idolatria, o objetivo era acabar com aquela idolatria ali no Reino do Norte. E esse era o objetivo. Deus estava fazendo um combate à idolatria. Deus não tem, lembrando mais uma vez, Deus não tem necessidade de provar a sua existência para ninguém, né? Deus não tem essa necessidade. Ou a pessoa acredita se quiser. Se Deus tivesse que provar a sua existência, não seria Deus. Deus é Deus e pronto. Deus é Deus e pronto, tá? Então, essa aí é uma afirmação minha, né? Minha discordância. Talvez eu esteja sendo exagerado aqui na forma como eu estou falando, mas você, professor da escola dominical, você pode aí ver a melhor forma, a melhor linguagem para você falar aos alunos. Vamos lá? A oração de Elias, no 2, os preparativos de Elias. Vamos, eu sempre destaquei aqui no subtópico 1, os preparativos de Elias, e destaquei a parte, reparar o altar do Senhor que estava quebrado, consequência imediata da idolatria. Isso aqui simboliza, a minha afirmação, né? Isso simboliza o coração de quem segue a ídolos, quebrado e abandonado. É no coração que devemos agir para abandonar a idolatria. Reparar o nosso coração para clamar ao Senhor. Amém? Então, o primeiro lugar aonde, né, eu deixar esse comentário, né, o primeiro lugar onde se combate a idolatria é no coração. A partir do momento em que a pessoa ela passa a acreditar que Deus é superior a tudo, né? Que Deus é mais importante do que o seu celular, que Deus é mais importante do que o seu filho. A partir do momento aonde a pessoa vai primeiro identificar isso aí é no coração, depois é com as suas ações, depois é com a sua vida, né, com as suas atitudes, mas primeiramente ela vai identificar isso no coração, tá? Por isso que aqui mostra Elias reparando o altar, né? E o nosso coração é esse altar, é o altar de Deus, tá? É o nosso coração. E aí é onde nós precisamos trabalhar contra a idolatria. Primeiro é reparando esse altar no coração. É aí onde se instalam os ídolos. A partir do momento que se instala aí os ídolos, aí a gente começa a tomar atitudes erradas, né? Separei também 12 pedras que simbolizam as 12 tribos de Israel. Tá? Esse destaque meu aqui é porque para falar o seguinte, Deus ele trabalha com simbolismos, tá? A gente sempre vai ver o tempo todo no Antigo Testamento Deus trabalhando com simbolismo, erigindo monumentos, altares em memória,
né? Deus mandando fazer isso o tempo todo. Por que isso? Essa é a questão aqui, né? Deus faz isso porque Ele quer que nós tragamos à memória, né? Que venha à nossa memória sempre o que Ele fez no passado, as coisas que Deus trabalhou, que Deus agiu, os milagres que Ele operou. É para o crente trazer isso sempre à memória. Por isso, a preocupação de Deus no Antigo Testamento e a preocupação dele hoje também, tá? Deus não quer, irmão, ter que ficar o tempo todo mandando um anjo para falar com você, provar que Ele é Deus na sua vida, provar que Ele está ouvindo a tua oração. Não é o caso. O estudo bíblico é para isso, é para a gente entender, né, o que Deus quer, como que Deus quer agir. Deus quer que cada irmão, você, professor, você, aluno, Deus quer que cada irmão tenha em mente as coisas que Ele já fez no passado. Aonde que eu vou, como eu vou ter em mente? Lendo a Bíblia, estudando a palavra de Deus, trazendo à memória aquilo que Ele já fez por você, como Ele já falou contigo. É isso, é dessa forma. Crente que fica o tempo todo precisando de um vaso, vindo, marchando no poder, falando com Ele, é crente fraco, é fraco espiritualmente, é fraco na fé. Essa é a verdade, tá, meus irmãos? Quanto a essa verdade aí, não tem para onde fugir. Essa é a verdade, tem que ser dita. Separei aqui também outro destaque. Pediu para que derramasse 12 cântaros de água sobre o altar. No subtópico 1, né, dessa parte aqui, do tópico 2, Elias pede para que derrame cântaros com águas sobre o altar. Tá? 12 cântaros, né, mais um simbolismo. E a ideia é fazer com que o milagre fosse mais, né, poderoso, né? Quando descesse fogo ali, todo mundo saberia que não tinha nenhum truque, porque a água apaga o fogo, né? E então aquela água ali queimou igual gasolina, né? Então todo mundo via ali que é poder puro poder de Deus ali. Amém? Deus faz essas coisas, né, irmãos? Quando Ele quer fazer um milagre grande, Jesus esperou Lázaro morrer e ficar fedendo, né, em decomposição, e aí foi aí que Ele foi lá e ressuscitou Lázaro, tá? Continuando, 2, uma oração confiante. Aqui é o subtópico 2, onde Elias faz aonde mostra, tem o título, uma oração confiante. Vamos lá. Destaquei a parte onde diz: Elias queria mostrar que para Deus responder não são necessárias cerimônias. E aqui eu vou falar o seguinte aqui na minha pontuação aqui, eu coloquei: é uma especulação do comentarista, essa afirmação aqui. Uma especulação do comentarista, pois em nenhum momento mostra que Elias queria falar isso para o povo, né? Que queria mostrar isso para o povo, que não é necessário cerimônias para Deus responder. Em nenhum momento Elias teve essa intenção, pelo menos o texto bíblico não mostra isso, tá? Que Deus queria mostrar simplicidade. Não, em nenhum momento o texto bíblico fala isso, tá bom? É uma especulação aqui, essa afirmação. Tá? Continuando, e meu alerta aqui para os irmãos, para você professor de escola dominical, você superintendente, não é bom ficar seguindo essas especulações, né? Tem o comentário da lição aí, nós sabemos que ele teve um pouco de crítica sobre esse comentário desse trimestre, não vou entrar nessa seara, mas é bom o professor ficar ligado, não, certas especulações não é bom passar para os alunos. Mas você, professor, tem sua opinião, pode deixar até aí no comentário se você quiser, o que os irmãos entenderem e acharem. Destaquei também a parte que diz: é relevante ressaltar que era o mesmo Deus dos patriarcas. Eu fiz esse destaque, cortando aí a parte do texto, e coloquei a minha afirmação. De fato, isso é importante, pois essa é a forma de Deus trabalhar. Ele prefere que o ser humano traga à memória quem ele é e o que ele fez. Amém? Então isso aí é aquela afirmação que eu já tinha feito, né?
Deus ele gosta sempre de trabalhar o que está na nossa mente, tá? Por isso nós temos que estar sempre nos lembrando das coisas que Deus já fez. E mais uma vez, como nos lembrando? Lendo a palavra de Deus, estudando a Bíblia Sagrada, indo à escola bíblica dominical, frequentando os cultos de estudo. É assim que a pessoa fixa na sua mente as coisas de Deus. Amém? E essa é a ideia. Tá? E aqui no subtópico 3, que tem o título A Misericórdia de Deus, eu destaquei a parte que diz: com isso a seca, que já durava 3 anos e meio, terminou. Né? Somente essa parte aqui, fazendo aqui uma alusão ao que acontece, né? Essa aqui é a minha afirmação, faz uma alusão ao que acontece quando a pessoa se volta para Deus. Olha o que aconteceu ali, né? É interessante salientar isso aqui. O povo ele se voltou para Deus após o fogo que desceu sobre o altar. E aí o povo foi e matou, por mando de Elias, os profetas de Azerá e Baal, e o povo se volta para Deus. O que acontece em seguida? A seca acabou. Elias foi lá, orou, e aí a seca acaba, mostrando o seguinte, né? Quando a pessoa, a ideia aqui, no texto sagrado, é essa aqui, né? A gente faz essa alusão. Quando a pessoa se volta para Deus, ela combate os ídolos, a idolatria no seu coração, aquela seca espiritual ela acaba, né? Essa aqui é uma ideia para se ensinar. No 3, onde o tema é Elias em Horebe, aqui é o fato que vai acontecer quando Elias, aí você, professor, é interessante falar isso, né? Quando Elias, mesmo ele tendo orado, desceu a chuva, acabou a seca, quando Jezabel fica sabendo disso aí, ela vai ameaça Elias, e aí Elias foge, mesmo após ele ter feito, né, pelo poder de Deus, fogo descer do céu, ele vai fugir. Então esse tópico 3 vai falar sobre isso, amém? Vamos entrar nele aqui agora. Primeiro título aí do subtópico 1, os feitos e a exaustão do profeta. Destaquei a parte que diz: isso mostra que até mesmo os crentes mais fiéis podem vir a sofrer depressão. E aqui o meu comentário, né? Houve muito tempo aí, houve esse debate, né? Se o crente pode ou não sofrer depressão, né? Os irmãos mais da antiga aí sabem que muito tempo atrás, né, a gente via assim, a pessoa via o crente com depressão, é porque não é crente de verdade, tinha toda aquela afirmação, né? Aquela crítica, né? E de fato o que acontecia era que era raro você ver crente com depressão. Hoje em dia é mais comum, mas nós vemos pelo caso do profeta Elias que ele também passou por um momento assim. Então, o que a gente entende disso aqui hoje é que é possível sim o cristão, por mais fiel que ele seja, ele sofrer um momento de depressão. Tá? É possível porque ele faz tanta obra ali, chega um momento que ele fica numa fraqueza espiritual, né? E isso é possível? Claro que é possível. A gente está vendo aqui o próprio caso de Elias. Ele foi ameaçado por uma mulher, né? E aí ele foge. Então foi um momento que ele chegou à exaustão, né? Foi um momento que ele chegou à exaustão. O que a pessoa deve fazer? Aí aqui é o detalhe. Um detalhe interessante, que é um ensinamento poderoso, né? Ele se retira para a caverna, né? Ele se retira para a caverna. Tudo ali, né? Ele segue, vai até o monte de Deus. A gente vê o seguinte, irmão, quando a gente fala entrar numa caverna, pessoas comparam muitos aqui, mas Elias foi para o monte de Deus. Ele foi para o local aonde Deus aparecia, né? Onde Deus ali falou com Moisés. Então não é que Elias entrou numa caverna e desapareceu da sua vida religiosa, não. Ele vai para o monte de Deus. Olha para onde ele vai para junto do Senhor. Então, para você crente, professor ensina para os alunos isso aí, para você
os seus momentos de depressão, seus momentos de exaustão, de desânimo, para onde você tem que ir? Quando fala entrar numa caverna, não é para você largar a igreja, não. Você tem que ir para junto do Senhor. É onde o crente tem que fazer o quê? Melhorar sua vida de oração, melhorar sua vida de leitura da palavra, jejum, né? Então o crente tem que fazer isso aí de vez em quando. Só obra, você que é cantor, né? Só canta e não tem seu momento de oração com Deus, olha aí, né? Você que é pregador, prega e não tem seu momento de oração com Deus, seu momento de devoção, entendeu? Eu venho até no meu ministério, aí junto aí ao meu pastor presidente, pastor Josias Carreiro, lá da Rua Ana, Assembleia de Deus de Agostinho Porto, lá em São João de Meriti, no Rio de Janeiro. A gente tinha, né, ali eu não estou frequentando as escolas dominicais lá, que agora eu estou aqui em Santa Catarina, mas sempre a gente esteve ali, até hoje o meu pastor faz isso, né, de ir para a oração antes da escola dominical. Né? Eu, sempre que eu posso aqui, eu estou na oração também, no círculo de oração, porque nós temos que ter esse momento, irmãos, de oração, né? Não só em casa, na igreja. Quem tem acessibilidade aí, gosta de estar no monte também, um momento de retiro espiritual para a sua vida, amém? Continuando aqui, destaquei a parte que diz que correu mais depressa que a carruagem de Acabe, né? Poucos teólogos, né? Poucas pessoas dão destaque a isso daqui. Eu faço esse comentário e coloquei um dado aí, né? Não vou nem comentar sobre ele, não tem tanta importância. Vamos lá para o 2, subtópico 2 da parte 3, diz o pedido para morrer. Aqui foi o que Elias fala, né? Destaquei a seguinte parte que diz: por isso a Bíblia afirma que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Tá? E aqui meu destaque, a minha fala é: sabemos que a Bíblia nunca puxa sardinha para ninguém. Se algum homem ou mulher de Deus errou, por mais segundo o coração de Deus que possa parecer, a Bíblia faz o registro. Então a Bíblia ela vai sempre expor ali, a gente vê, ela expõe os erros de todo mundo, não puxa sardinha para ninguém, né? Por que eu estou comentando isso aqui? Porque isso mostra que a Bíblia realmente é um livro escrito, inspirado por Deus. Ou seja, se fosse de autoria somente humana, o que ia acontecer? O ser humano ia omitir algumas partes, né? O ser humano ia, por exemplo, o livro de Josué. Josué deu seus vacilos lá, errou, foi enganado lá por aqueles reis lá, e ali ele registra. Se fosse só Josué escrevendo, não fosse inspiração de Deus, ele ia omitir isso aí, não ia botar isso aí, né? Então é só para os irmãos, para o aluno